Este é o momento em que vamos ouvir a voz de Deus. Assim eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Nos passos da fé. Nos passos da fé. Este é o nosso tema. Deus amado, este é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes, Deus, o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco. Ó Deus, que eu seja, a partir de então, instrumento em tuas mãos. Que a minha boca seja usada por ti, com o objetivo de fazer com que palavras de vida saiam da mesma e venham edificar os teus servos, as tuas servas que aqui estão. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Nos passos da fé. O ano de 2026 está dando os seus primeiros passos. E talvez você, em função do que viveu em 2025, esteja precisando caminhar em 2026 nos passos da fé. Pois iniciar um ano novo é iniciar uma nova jornada. É não saber o que nos aguarda, quais desafios, quais circunstâncias, quais realidades nos aguardam. Por isso, precisamos caminhar em 2026 nos passos da fé.
Mateus, capítulo 14, ou o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33, mostra os discípulos iniciando uma travessia, uma nova jornada, por ordem de Jesus. É o que destaca o verso 22. E depois de um dia extremamente cansativo, pois os discípulos haviam atendido a multidões por ocasião da multiplicação dos pães e peixes. É o que destaca os versos de 13 a 21 do mesmo capítulo. Portanto, os discípulos estavam com o corpo cansado, com a mente sobrecarregada, uma noite sem dormir, já que o verso 25 ressalta que Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite, o último turno da noite, pois na época de Jesus, os romanos dividiam a noite em 4 turnos de 3 horas cada, das 18 horas da noite às 6 horas da manhã. Significa que Jesus foi ao encontro dos discípulos a partir das 3 horas da manhã. A situação dos discípulos: medo em meio ao desconhecido, pavor em meio ao desconhecido. É o que o verbo aterrados, do verso 26, e o substantivo medo, do verso 27, destacam. Verso 26 destaca que os discípulos estavam aterrados. Verso 27 destaca que os discípulos estavam com medo. Talvez, pensando em minha vida, pensando em sua vida, nós estejamos com medo de trilharmos os caminhos, considerando o ano de 2026 da vida. Medo por não sabermos o que há de acontecer, quais desafios, quais circunstâncias, quais realidades. Por isso, eu te convido a caminhar em 2026 nos passos da fé. Eu não sei como foi para você o ano 2025. Se foi difícil ou não. Mas é certo dizer que, em função de o ano de 2026 ser, considerando o que há de acontecer conosco, imbuído de realidades que ainda vão surgir, desconhecidas, que nós precisamos caminhar nos passos da fé. Em primeiro lugar, entendendo que cenários de instabilidade nascem dentro da vontade de Deus e não fora dela. Verso 22 destaca que Jesus insistiu para que os discípulos atravessassem o mar. Notem que o verbo compeliu indica que Jesus insistiu. Isso significa que os discípulos não sabiam o que haveria de acontecer com eles nesta travessia. Mas Jesus sabia. O cenário da tempestade, o cenário do mar revolto, as ondas chacoalhando o barco, tudo isto, os discípulos não tinham ciência
de que iria acontecer, mas Jesus tinha. Irmãos e irmãs, nós temos que entender que era da vontade de Deus. Jesus é Deus. Que os discípulos passassem pela tempestade. Isso significa que o mar revolto, que a tempestade, que o vento forte, não estavam alheios à vontade de Deus, à vontade de Jesus para com os discípulos. Todos os cenários, bons e ruins, vividos por você, vividos por mim em 2025, não estavam alheios à vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida em 2025. Isso significa que todos os cenários que eu vou viver, que você vai viver ainda em 2026, não estarão alheios à vontade de Deus. As coisas ruins, as coisas boas, vividas até aqui, por mim e por você, e as que eu e você, que nós vamos ainda viver, não estarão alheias à vontade de Deus para mim e para você. Se você quer viver em 2026, nos passos da fé, você tem que entender que tudo, absolutamente tudo, que está acontecendo e que vai acontecer, tem a ver com a vontade de Deus, para mim e para você, considerando a minha existencialidade, considerando a sua existencialidade. As coisas ruins não acontecem distantes da vontade de Deus. As coisas boas não acontecem distantes da vontade de Deus, não tem a ver pura e simplesmente com a minha vontade, com a sua vontade, não tem a ver com o que eu determino, não tem a ver com o que você determina. Nós não estamos como carros desgovernados, descendo ladeira abaixo na existência. Se eu e você, se nós desejamos viver em 2026, trilhando todos os caminhos que vão surgir nos passos da fé, nós precisamos entender que todas as realidades, que todos os cenários, que todas as ambiências que nós vamos estar, que nós vamos nos encontrar em 2026, tem a ver com a vontade de Deus para nós, sejam elas boas ou ruins. Em segundo lugar, devemos caminhar em 2026 nos passos da fé, confiando que Cristo continua dirigindo nossa vida, mesmo quando não temos o controle das circunstâncias. Cristo continua dirigindo as nossas vidas, mesmo quando não temos o controle das circunstâncias. Versos de 23 a 27. Os discípulos estavam em uma circunstância que eles não podiam controlar: mar revolto, tempestade, cansados, percepção de um fantasma andando sobre as águas. Mas Jesus disse, verso 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês não têm o domínio, o controle das circunstâncias que vocês estão vivendo, mas eu tenho. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu continuo dirigindo a vida de vocês. Portanto, confiem, porque a situação está sob controle. É o que indica a expressão do verso 27, tende bom ânimo. Jesus
sempre teve, como sempre estará dirigindo a minha vida, a sua vida. Foi assim em 2025, há de ser assim em 2026. Tempestades, ventos fortes, ou seja, circunstâncias difíceis, não são sinônimos de que Deus está ausente, de que Deus estava distante, de que Deus está distante. Jesus não estava no barco, mas isto não significava que Jesus não estava dirigindo tudo. Jesus enviou e não se distanciou. Estava distante fisicamente, mas a sua presença santa, inigualável, singular, única, continuava no barco. Jesus sabia o que estava acontecendo. Se você deseja caminhar em 2026 nos passos da fé, você precisa entender que, independente das circunstâncias, Jesus está dirigindo a sua vida. Ele está como um piloto dirigindo os seus passos. Ele não está distante. Ele está perto. Nós precisamos entender, em o nome de Jesus, que nós não estamos sozinhos na vida. Isto é fé. Isto é confiança. E se nós desejamos viver neste ano, independente das circunstâncias que hão de vir, é um ano político, é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano onde algumas decisões vão ser tomadas, considerando o nosso país, para o bem ou para o mal. Independente do que vier, nós temos que entender que Jesus continua no barco da nossa existência, sendo o capitão. Ele estará nos guiando. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos perdemos, nós nos desesperamos porque deixamos de ter a fé de que Jesus está conosco, de que Ele coordena os nossos passos, de que Ele nos orienta. Quem anda nos passos da fé dá prioridade à voz de Jesus acima das notícias e das previsões e das circunstâncias. Independente do que vier, do que surgir, devemos ter a consciência de que Jesus está conosco e Ele há de nos guiar. Em terceiro lugar, devemos caminhar em 2026 nos passos da fé, obedecendo a Jesus mesmo sem o controle completo do futuro. Versos 28 e 29. Pedro pede uma ordem. Manda-me. Não pede explicação, não pede garantia, não pede segurança, pede direção. E quando Jesus diz, vem Pedro, Pedro obedece.
Pedro vai. Pedro não tinha noção do que estava diante de si. Ele não tinha conhecimento do que haveria de acontecer, do amanhã, do porvir. Nós não temos ciência do que há de acontecer conosco. Conquanto nós sabemos que a palavra de Deus nos diz o tempo todo: continuem, prossigam, independente do que vier. Nós não podemos nos paralisar, nos estacionar, nos acomodar. Vocês sabem que muitas vezes, muitos de nós nos estacionamos, nos acomodamos, nos paralisamos quando passamos por momentos difíceis na vida. Injeções das mais variadas de desânimo, de paralisia, de comodismo, mar revolto, tempestade, vento forte, ondas bravias, a vida sendo chacoalhada. Não podemos, mesmo estando nos vivendo essas circunstâncias, paralisar-nos. É preciso prosseguirmos. Pedro, então, ele prossegue, ele dá os primeiros passos, ele caminha nos passos da fé. As pernas da fé passam a conduzir as pernas deste homem. Nós precisamos, se desejamos caminhar nos passos da fé em 2026, entendendo que Deus o tempo todo nos diz por meio da sua palavra: prossigam, independente das circunstâncias, independente dos cenários, das ambiências, das atmosferas, existencialmente falando. Precisamos prosseguir. Pedro prossegue. Pedro prossegue. Ele não pede segurança, como disse. Ele não pede explicações. Ele não fica no barco quando ouve Jesus dizer: vem, pedindo explicações, tecendo o seguinte comentário: mas é seguro, são águas, não é chão, não é terra firme. Quais as garantias? Não. Ele prossegue. Nós precisamos trilhar nos passos da fé em 2026, na vida, confiando-nos unicamente na palavra de Deus que diz: prossigam. Às vezes a gente vive estagnado, porque o medo toma conta, a incerteza toma conta, o receio toma conta. A gente olha para a sociedade dos nossos dias e enxerga violência, injustiça, assassinatos, coisas brutais, coisas horríveis, coisas hediondas. E a tendência, muitas vezes, é, de fato, nos kitnetizarmos, nos trancafiarmos dentro da nossa casa, ou do nosso mundo, nos fecharmos e não darmos nenhum passo adiante. Infelizmente, esta é a vida. Infelizmente, esta é a sociedade. Infelizmente, estes são os homens. Infelizmente, esse é o nosso tempo. Certos disso, nós não podemos
nos render, nós não podemos nos paralisar, nós não podemos nos estacionar, nós devemos prosseguir, fincados na palavra de Deus, fincados na certeza de que somos de Deus e de que Deus está conosco, caminhando conosco. Isso significa que vamos trilhar os caminhos de 2026 nos passos da fé. Em quarto lugar, devemos caminhar em 2026 nos passos da fé, mantendo o foco em Jesus. Mantendo o foco em Jesus, verso 30. Pedro começa a afundar, quando tira os olhos de Jesus e passa a observar o vento. Ele dá os primeiros passos. Mas de repente, Pedro deixa de ficar focado em Jesus e passa a focar no vento. O problema não é o vento existir, mas a mudança do foco. O texto não diz que o vento aumentou, diz que Pedro passou a olhar para ele. Significa que o medo cresce quando a situação, o problema, ocupa mais espaço no coração do que Cristo. Nós devemos continuar focados ante aos desafios, ante as circunstâncias, sejam elas quais forem, focados em Cristo. Não nas circunstâncias, não nos cenários, não nas ambiências. Quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo, concentrando-nos no que está em nossa volta, com certeza, o medo passa a tomar conta de nós. O receio, a insegurança. Mas quando nós mantemos o nosso foco em Cristo, o nosso olhar em Cristo, a nossa vida em Cristo, a nossa existencialidade em Cristo, o nosso caminhar em Cristo, a nossa agenda em Cristo, os nossos negócios em Cristo, a nossa casa em Cristo, o nosso relacionamento em Cristo, os nossos filhos em Cristo, tudo que está relacionado à nossa vida em Cristo, nós não vamos ser apanhados pelo medo. E vamos dizer: Deus, está difícil. O vento está aí. O barco está sendo movido, chacoalhado. Mas eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Devemos manter Cristo como referência principal, mesmo quando os problemas são reais. Cristo tem que ser a referência. Cristo tem que ser sempre o foco. É para a glória de Cristo. Alguém já disse que tudo que viermos a conquistar na vida é para a glória de Deus. A alegria é para nós. Isso significa que tudo que viermos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Vamos nos alegrar. O foco, portanto, a referência, portanto, deve ser sempre Cristo. Em quinto e último lugar, devemos caminhar em 2026 nos passos da fé, confiando na graça que nos sustenta. Verso 31. Jesus, quando Pedro afunda, age imediatamente, estendendo a mão e segurando Pedro. E depois, Jesus corrige.
Primeiro vem a sustentação, depois vem a correção. A graça vem antes da cobrança. Pedro, quando desvia o olhar de Cristo, começa a afundar. Mas a graça vai ao encontro, isto é, Cristo do mesmo, imediatamente, segurando-o. Nós devemos entender que a graça de Deus sempre estará presente em nossa vida. Isso significa que Deus sempre irá, assim entendemos por meio da fé, nos tirar de circunstâncias capazes de nos afogar, de nos matar, de nos ferir mortalmente. Primeiro, a sustentação, depois a correção. Deus primeiro livra, para depois corrigir, para depois exortar. Isto é graça. No Evangelho, primeiro os indivíduos são restabelecidos, depois eles são exortados. Deus age em Cristo, socorrendo a Pedro. E de imediato, Deus exorta em Cristo Pedro. Significa que Jesus não abandona seus discípulos quando a fé é fraca, ele sustenta, corrige e continua conduzindo. Assim devemos caminhar, não sustentados pela nossa força, mas pela graça de Deus. Devemos caminhar na vida, não pela nossa força, mas pela graça de Deus. Nós vamos prosseguir, fincados no Deus que é gracioso, no Deus que é misericordioso, no Deus que sustenta, no Deus que socorre, no Deus que age imediatamente, com o intuito de restabelecer, com o intuito de reorganizar, com o intuito de endireitar, para que possamos, por conseguinte, sob a sua exortação, mediante a sua santa e bendita palavra, continuarmos trilhando os mares bravios da existência, com ventos fortes ou sem ventos fortes. Você e eu, nós devemos caminhar neste mundo, considerando este calendário ocidental, ou seja, este ano, este tempo, fincados na graça de Deus, certos que vamos ser sustentados, não porque somos fortes, não porque somos capazes, não porque somos os melhores, não porque somos os mais musculosos, não porque somos os mais ricos, não porque somos os mais abastados, não, porque nós temos um Deus gracioso que caminha conosco, que anda conosco e que está dirigindo o barco da nossa existência na existência. Eu concluo dizendo que não começamos o ano sabendo tudo o que há de acontecer, mas começamos sabendo quem nos conduz, e isso é suficiente para caminharmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça e peça a Deus para fazer com que você entenda que você precisa caminhar em 2026 nos passos da fé. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez, certos de que precisamos do Senhor. Um novo ano está diante de nós. Quantas coisas vão acontecer em 2026? Coisas
até então desconhecidas. Ó Deus, não permita que venhamos a nos paralisar. Precisamos prosseguir. Prosseguirmos certos de que o Senhor está conosco. Vamos prosseguir nos passos da fé, em o nome de Jesus. Amém e amém.